Fala meu povo, tudo bem? Tô gravando esse vídeo aqui de forma amadora. Eu tô em viagem, tô aqui hospedado no Airbnb e eu tô na cidade de Cascavel, então a gente resolveu fazer um episódio do Na Guerra especial mostrando o local exato aonde ocorreu o meu encontro com o anjo. Aquele episódio que eu conto no livro Bruxaria. Vocês lembram daquela parte? Essa parte ficou muito conhecida, muita gente reproduziu em jornaizinhos, em revistas, que eu tinha uma amiga na escola que eu queria convencê-la a participar do satanismo, e eu mostrava truques, coisas da magia para ela, e ela dizia que não acreditava, ela dizia que não tinha interesse. E um dia eu fiz um desafio a ela, então eu falei, olha, eu faço projeção astral, o meu espírito sai do corpo. Então você vai na sua casa, tranca a janela, a porta do seu quarto, coloca uma mesinha no centro do seu quarto com uma folha de papel em branco, uma caneta, e eu vou em espírito na sua casa, vou entrar aí, vou escrever um bilhete e vou assinar. Se você acordar amanhã e tiver um bilhete assinado com a minha letra, com a minha assinatura nesse papel em branco, você vai acreditar que eu realmente tenho poderes mágicos e você vai vir comigo participar da bruxaria, do satanismo? E ela disse, não, se você fizer isso, aí é incontestável, não tem como eu não acreditar. Então naquela noite eu invoquei um demônio que me orientava, que andava comigo, que o nome dele era Stinotes, e nós fomos, né, eu em espírito, meu corpo ficou lá onde eu morava, meu espírito elevou, desdobrou, o nome disso é projeção astral, e esse demônio foi me guiando pela Avenida Brasil em Cascavel e virou nessa rua, que eu não sei o nome, e na Baixada eu vi uma força, uma energia, não era um anjo com pena, como se fosse um fogo, mas também não parece um fogo, um holograma, sei lá, não sei como, tem como explicar um negócio espiritual, mas eu vi e me parou, me travou. E aí eu peguei e falei pro Stinotes, o que é isso aí? Ele falou, é um anjo do Senhor. E eu disse para ele, vai lá e tira ele então. E ele falou, com esse aí eu não posso. Se você quiser, vai você sozinho. E sumiu. E eu fiquei travado ali. E o anjo fez um sinalzinho para mim. E eu fui arrastado. Esse sinalzinho não era com mão, porque ele não tinha mão. É uma forma de eu explicar para vocês. Eu fui arrastado até ele. E aí o anjo começou a falar, o que você quer fazer aqui? Eu falei, vou entrar naquela casa lá, sai da frente, babá. Comecei a discutir com ele, xingar ele. E ele disse, olha, você está sendo enganado por Satanás. Jesus Cristo morreu por você, quem dera fosse por mim. Você é inteligente, você é um garoto inteligente, abre os olhos. E ele falou, naquela casa você não vai entrar, ninguém pode tocar naquela casa, nem Satanás, nem os anjos de Satanás, nem os feiticeiros, ninguém pode entrar naquela casa, porque naquela casa mora uma família que teme ao Deus vivo de Israel. E aí ele pegou e tocou em mim, e eu acordei lá onde eu morava, num quarto de hotel, com o corpo todo doído, como se eu tivesse tomado uma surra. E esse episódio marcou minha vida porque abriu os meus olhos para uma verdade espiritual, que Deus existia, que Deus era mais poderoso, e que eu que achava que era super poderoso, era na verdade só um escravo de Satanás. Só que eu tô aqui em Cascavel, hospedado no Airbnb, 2 ruas do local da aparição do anjo. Então eu resolvi ir de carro lá, fazer um vídeo para vocês, para mostrar exatamente o local onde isso aconteceu. Tá? E esse vídeo está aqui na sequência. É legal para você que lê o livro, para você falar, nossa, então foi ali. E isso faz mais de 30 anos. Então já muita coisa mudou, tem prédio, tem coisa que não existia antigamente, mas a casa ainda continua lá, e era uma casa realmente muito abençoada, com uma família cristã, muito amada por Deus, porque estava guardada, cercada, protegida pelo anjo do Senhor. Que esse vídeo possa trazer a você que lê o livro essa imagem, né? Para que você saiba como foi. Se você não tem o meu livro Bruxaria, nós estamos disponibilizando ele no site carloribas.com/loja. Você pode comprá-lo e ele vai, nesse período que eu estou gravando Contos de um Ex-Satanista, ele vai autografado para você com um selo comemorativo de 10 anos. Espero que seja uma bênção para você. Que Deus te abençoe. Fique com o vídeo.
Pessoal, nós estamos aqui em Cascavel, no Paraná, e eu vou estar olhando um pouco para vocês nesse momento, porque a gente está indo para o local onde aquela cena mais emblemática da minha conversão aconteceu, que foi quando eu fui para fazer um desafio com uma amiga minha da escola. Deixa eu contar para vocês mais ou menos como que é, para que vocês se situem, né? Aqui nós estamos... talvez eu me perca aqui porque o trânsito é diferente, e como na época eu fui... não fui de carro, óbvio, aconteceu tudo tão rápido. Eu tinha uma amiga na escola e eu estava tentando trazê-la para o satanismo, como se eu fosse convertê-la para o satanismo. E ela sempre falava que não acreditava no que eu ensinava e tudo mais. E um dia eu propus um desafio a ela. E esse desafio era: eu iria em espírito, uma projeção astral, até a casa dela. Ela teria que fechar a casa dela, portas, janelas, à noite. Ela teria que fechar a casa dela, colocar uma folha de papel branco em cima de uma mesinha no centro do quarto dela e deixar uma caneta azul ali. Eu iria em espírito lá, e nessa época eu já tinha bastante poder, já conseguia manipular muito a magia, e eu iria escrever um recado para ela nessa folha de caderno. E eu falei: se eu fizer isso, você vai acreditar? E ela falou: não, se você fizer isso, eu vou acreditar. Então, eu me preparei, chamei os demônios, né, que eram necessários para isso, enfim, e nós viemos. E aqui, o que acontece? Nós estamos perto da Avenida Brasil, perto de onde é um shopping de Chapecó. E essa rua aqui, de Cascavel, eu sempre vou falar Chapecó, porque como eu moro em Chapecó, eu fico confundido. Essa rua aqui é uma rua que tem uma descida. E ela morava numa casa lá para baixo, tá? Então a gente tem eu vim da Avenida Brasil, o corpo espiritual, não o corpo físico. E virei nessa rua aqui e desci para lá. Eu vou descer com o carro e vou parar mais ou menos onde o anjo estava parado. Não significa muita coisa, mas para vocês entenderem, tá? Então é uma baixada. Na época não tinha esses semáforos, não tinha nada disso, né? Na época era na verdade aqui era bem um bairro bem vazio, assim, não, um começo assim não um começo de bairro, mas um bairro bem vazio. E final da cidade, não tinha nada. Dali daquela praça gigante para trás não tinha nada. Era mato, de verdade, era mato. Então aqui hoje em dia tá bem urbanizado, né? Mas antigamente não tinha nada. E nós estamos indo na direção onde eu encontrei o anjo. Então eu vim com um corpo espiritual voando nessa rua aqui, ali é o shopping, ó. Voando nessa rua aqui e desci umas 4 quadras a partir ali de cima, tá? Então aqui nós estamos na terceira. Tem uma lá em cima, 1, 2, 3. Mais ou menos na rua de baixo foi aonde eu travei, que tem aquela cena que eu travei. Vou tentar estacionar aqui para poder falar para vocês. Foi mais ou menos aqui assim que eu travei. Vou parar aqui, ó. A casa é aquela, só não pode me mostrar a casa. Existe até hoje a casa, tá? Mas não é legal mostrar porque a gente não sabe quem mora ali. Vou sair do carro e fazer um take lá fora, vamos lá. Então, o que acontece? Matheus, filma lá. Eu vim de lá, quando eu falo vocês estão entendendo que foi uma projeção astral, né? Que era o espírito humano que estava vindo de lá de cima, voando aqui. Quando eu cheguei aqui assim, ó, aqui assim, eu travei aqui, vem, Matheus. E lá, vamos passar pro lado de cada rua, vem. Vem que dá. Vem aqui, filma lá, ó. Lá tem aquele prédio, do lado daquele prédio era a casa. Aquela casa tem até hoje lá. Não sei como é que vai dar o áudio pra vocês, porque tem muito cachorro, muito carro passando. Então eu vim de lá, tá? Então vindo aqueles carros. Quando eu cheguei aqui assim, ó, onde vai estar esse carro agora, ó. Quando eu cheguei aqui assim, eu travei. Ali foi onde eu congelei. Por quê? Porque mais ou menos, onde tá esse carro branco agora aqui, ó, onde tá aquele moço ali passando os cabos, tinha um anjo. Bem nesse lugar é onde eu tenho aquela experiência, daquela estrutura que eu falo no livro, que não tinha uma forma humana. Sabe, a gente imagina anjo assim com asa, com pena. Tem até pastores aí falando que tem pena de anjo na igreja. Não tinha pena. Era uma força, uma estrutura, tá? E bem aqui, ele fez um gesto com a mão, eu tava travado aqui assim, e eu fui arrastado até ele, que tava ali mais ou menos, na frente do carro, ali assim. Então essa distância, ó, quantos metros dá? Uns 20 metros? Dali, aqui. E aí que ele falou comigo, ele falou: onde é que você vai?
Eu falei, eu vou naquela casa, e a casa é ali. A gente não pode mostrar, será, Matheus? Mas ó, essas casas todas são do tempo, tá? Aquele prédio não existia, é uma daquelas casas que estão ali, tá? Eu já mostrei pro Matheus aqui, pra Fran, qual casa é, mas eu não vou filmar por respeito às pessoas que moram ali, etc. Mas se alguém aqui de Cascavel sabe o lugar, ali morava uma família de crentes da Igreja Batista. Tá? Então eram pessoas abençoadas, não tem nada a ver com satanismo. Muito pelo contrário, ali tinham pessoas de Deus, da igreja. E tinha um anjo protegendo aquela família. Estava cercando essa região. E aí ele falou, o que você veio fazer? E eu disse, não, eu vou entrar ali, você não pode me impedir. E o anjo falou, o quê? Naquela casa amarelinha ali? Não, ali você não vai entrar. Porque ali tem uma família que teme ao Deus vivo. Ali tem uma família de servos do Senhor. E naquele tempo foi o virar de chave, porque na minha cabeça, como que tinha um anjo, porque eu achava que eu era poderoso, que os demônios que eu servia, e eu não sabia que eu servia os demônios, eu achava que eles me serviam, eu achava que eles eram mais poderosos. Como que um anjo, que eu não sabia que era um anjo na verdade, não sabia o que era, de uma menina que era uma crente meia boca, assim, sabe, ela não era uma boa crente talvez, mas por que ela tinha um anjo que conseguia me parar e fazer o demônio estava comigo sumir? Porque o que aconteceu? Quando a gente veio, eu vim junto com o Stinots, que era o demônio que me acompanhava. Quando nós paramos ali, que nós travamos, eu perguntei para o Stinots, o que é isso aí? O que é esse negócio está no meio da rua? E o Stinots disse, e eu lembro até hoje, talvez a tensão na fala dele, na audição que eu tive, ele disse, é um anjo do Senhor. Ele falou, é um anjo do Senhor. E aí eu falei com ele, vai fazer, tá esperando o quê? Tira ele logo daí que eu tenho que chegar na casa da menina. E ele falou, vai você, com esse aí eu não posso. E ele sumiu e me deixou sozinho. E é isso que Satanás faz com as pessoas. Ele usa as pessoas até onde ele consegue. Quando ele não pode mais, ele deixa a pessoa sozinha. E bem aqui o Stinots desapareceu e me deixou sozinho. O anjo fez um gesto, eu fui atraído, como se fosse um magnetismo até perto dele, bem ali assim na frente do carro, no meio da rua. Ele falou comigo e ele me contou tudo isso, que aquela família servia o Senhor e que ele estava ali enviado por Deus para guardar aquela família. E aí ele disse assim, antes dele tocar em mim, ele disse assim, Carlo, Jesus morreu por você, quem dera fosse por mim. Olha a frase que o anjo disse. Ele disse, olha, abre os olhos, você está sendo enganado. Jesus morreu por você, quem dera fosse por mim. E aí tocou em mim e eu acordei lá no hotel Flórida, que eu vou mostrar para vocês depois, todo quebrado, como se eu tivesse tomado uma surra, porque o meu corpo espiritual saiu daqui e apareceu imediatamente lá. Então, esse é o local, a gente vai filmar meio de longe, só para vocês entenderem, vamos lá? Pera aí, cinegrafista, olha os carros. Estamos passando fora da faixa, não é o certo. Venha, Mate. Essa é a visão, ó. Daqui, e é aquela casinha lá, onde a família morava. Essa é a visão. Vamos lá. É aqui, ó. Nesse lugar. Tá diferente, não tem mais, tem uma estrutura ali do lado de uma garagem. Então aqui foi o local onde não tinha essa igreja adventista, hein? Isso é nova. Aqui foi o lugar onde eu tive uma experiência que foi disruptiva, porque até então, até pela minha baixa idade, pela minha pouca idade, né? E a arrogância natural, que você é um jovem com poderes místicos, você se sente super poderoso, você se sente intocável. Então, na minha arrogância, eu acreditava que eu era o cara mais poderoso da Terra. Pra vocês terem uma ideia, eu vou mostrar ali depois no outro vídeo, lá onde era o hotel, tinha o mestre Eru, que era um grande mestre de magia negra na cidade, ligado a Quimbanda. O mestre Eru, era um senhor de idade. O mestre Eru tinha medo de mim. Se eu passava na rua, ele me via na esquina, ele atravessava para o outro lado. Eu ia num local, ele sentia que eu tinha andado naquele local, ele não entrava. Então eu me sentia muito poderoso. E aí uma menina crente, filha de diáconos da Igreja Batista, tinha um anjo gigantesco protegendo a casa dela dioturnamente, 24 horas. Então isso, quando eu voltei para o meu corpo físico, depois que o anjo tocou no meu corpo espiritual, eu voltei, eu tive, assim, eu fiquei muito, como é que chama? Fiquei muito questionador, né? Eu comecei a questionar tudo. Por que isso aconteceu? Por que tem um negócio mais poderoso? Por que o Stinots
não pôde tirá-lo dali? Por que o Stinotes falou que é um anjo do Senhor? Mas peraí, que Senhor é esse? Que o demônio Stinotes teve que reconhecer. Por que o Stinotes, que é um demônio, teve que falar é um anjo do Senhor? Hoje eu entendo, pela Bíblia, que todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Então mesmo o Stinotes sendo um demônio, ele é uma criatura, ele foi um anjo um dia. E isso é uma coisa a se pensar. O Stinotes, que foi o demônio que me manipulou, eu achava que ele me servia, um dia ele foi criado como um anjo, lá na antiguidade da criação. E mesmo assim ele tem que chamar Jesus de Senhor, ele tem que chamar Deus de Senhor. Então foi uma experiência, repito, disruptiva, ou seja, ela desmontou todos os meus conceitos, aquilo que eu pensava sobre o mundo espiritual, e começou a trazer uma série de questionamentos. E eu, como sou muito questionador, e não sou, eu sou muito racional, eu não aceito as coisas porque alguém falou, eu comecei então a buscar com as minhas próprias forças a resposta para isso. E aí o Dili, que é meu pai na fé, que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, onde que era a livraria, onde que era o hotel, onde que era o bar do Joel, onde eu fazia pequenos truques de magia e tal, vou mostrar para vocês. O Dili começou o papel fundamental de me ensinar a Bíblia todos os dias, né? Mostrava a palavra, orava comigo, e aí fica pro próximo vídeo. Valeu, gente. Deus abençoe vocês.